Sua rosa do deserto está como esta, com as folhinhas engrunhadinhas, não está desenvolvendo. Você já testou aqui o caule dela, o tronco, está firme, mas você já fez de tudo, molha, adubou, e mesmo assim ela continua assim com essas folhas opacas, não desenvolve, você não sabe o que fazer? Então, vem comigo que eu vou te dar uma dica hoje a respeito disso aqui, que acontece muito aí com as rosas do deserto e às vezes você fica aí desesperada e não sabe como resolver esse problema. Eu estou aqui com esta planta, eu fiz uma poda nela e vocês podem observar que ela brotou, ela estava saindo até os botõezinhos no broto, ela estava bem bonitinha e de repente ela começou a ficar com essas folhinhas opacas. E você deve estar imaginando aí, eu tenho uma igual essa, o que será que tem de errado? Aí tem pessoas que vai falar assim, é fungos, e também tem gente que confunde pragas com fungo. Fungos são manchas escuras, podridões de galhos que aparecem nas folhas. Quando as folhas estão engrunhadas, se tiver aqui atrás, tipo uma ferruginha, é ácaro e não fungo, é praga. E nesse caso, ela está com as folhas verdinhas atrás, tá vendo? Ela não tem pragas nenhuma, as folhas dela atrás está limpinha. Mas ela está com as folhinhas opacas, se você observar, não tem brilho nenhum nessas folhas, ela parou de desenvolver. Mas eu aperto aqui, está firme, aqui também está firme. Será o que ela tem de errado? Deve ter 3 coisas que podem estar acontecendo aí com essa planta, para ela ter parado aí o desenvolvimento nessa brotação e ficado com essas folhas opacas. Vamos descobrir? Quais são as 3 coisas que podem estar interferindo nesse desenvolvimento dessa planta? Primeiro, pode ser que ela tenha aí cochonilha nas raízes. Isso faz com que a planta fique com as folhas opacas, não desenvolve bem aí a brotação, ela fica estacionada, começa a brotar e fica com essas folhinhas engrunhadas e opacas. Nesse caso não é ácaro, viu? Como eu mostrei, as folhinhas estão bem limpinhas atrás, não tem nada de errado. Pragas não é, então já está descartado aí o ácaro, não é. Segundo motivo, ela pode ter falta de raiz de alimentação, às vezes por excesso de água, né? Às vezes a gente faz muita rega aí nos vasos e como esse vaso ele é bem fundo, tá vendo? Ele pode estar retendo água aí no substrato e aí ela acaba morrendo as raízes de alimentação. Terceiro motivo, ela pode ter podridões nas raízes. Quando a rosa do deserto tem podridões nas raízes, ela para de desenvolver. A brotação que ela estiver saindo também para, ela estaciona e aí ela não desenvolve. Aí você vem aqui perto e fala assim, ah, mas o caldex dela está bem firme. Esse aqui também está bem firme. Mas você se esquece que às vezes a podridão vem pelas raízes mais finas. E enquanto as raízes finas estiver apodrecendo, essa parte aqui vai estar sempre firme, entendeu? Essa parte mais grossa do caldex vai estar firme porque as podridões às vezes começam nas raízes mais finas. E ele só vai amolecer aqui quando a podridão subir até em cima, nas raízes mais grossas. Mas aí, o que eu vou fazer para descobrir o que está acontecendo com essa planta? Tem uma coisa que eu ouço muitas seguidoras minhas me dizer, que não mexe na planta com medo dela morrer. Esse é um dos erros muito grandes que você pode acabar perdendo a sua planta. Por quê? Porque você tem medo de descobrir qual é o problema que está causando aí a sua planta ficar doente. Tem alguma coisa de errado. Só de observar eu sei que essa planta não está normal. E tem coisa errada. Aqui não tem nada de errado. Tá vendo? Tá verdinho, tá bonito, tá firme. Aqui, onde eu posso ver, também não tem nada de errado. Então, o que eu vou fazer para descobrir o que tem de errado nessa planta? Eu vou desplantar. Eu vou tirar ela do vaso e vou corrigir as raízes. Se for falta de raiz de alimentação que tiver acontecendo aqui por algum motivo, eu vou corrigir esse substrato, vou colocar outro. Um substrato mais soltinho, mais drenável, porque quando a planta não enraiza, às vezes o substrato não está bom para ela, por isso ela fica sem as raízes. E se tiver podridões nas raízes, eu vou tirar as raízes podres, vou cortar e vou deixar essa planta descansar por uns 8 dias na sombra
para que ela cicatrize as raízes, né, que eu vou cortar, se for caso de podridão, e só depois eu vou replantar. Um dos erros também que eu ouço algumas pessoas relatar para mim é o seguinte: a pessoa às vezes tira a planta do vaso, descobre que tem raiz podre, corta, passa canela e planta. E aí fala para mim assim: eu tirei as raízes podres, passei canela, plantei, mas ela apodreceu novamente. Então, para cultivar a rosa do deserto, se você tiver um pouquinho de paciência, você tem mais chance de ter sucesso com as suas mudas de rosa do deserto e evitar que elas apodreçam. Quando eu tiro as minhas, eu costumo deixar ela na varanda da minha casa, que é um local coberto, onde não moia. Eu tiro ela, lavo as raízes, sendo ela está podre ou não, porque eu vou às vezes vou replantar só, não tem problema nenhum. Então eu deixo ela cicatrizar de 8 a 15 dias e só depois eu replanto. E ela enraiza rapidinho quando você faz esse processo de deixar ela secar as raízes fininhas e só depois replantar. Então você tem grande chance do seu replante dar mais certo do que quando você arranca, passa canela e planta. E se você rega, então, esses cortes vai ficar aberto, porque a canela ela é ótimo cicatrizante, mas você não pode plantar no mesmo dia e molhar logo em seguida, porque a canela vai sair e os cortes vai permanecer aberto, por isso que a maioria das vezes acaba apodrecendo. Então vamos lá, vou retirar ela daqui, eu vou descobrir o que tem de errado nas raízes, porque aqui em cima não tem nada de errado. Olha, esse vaso é bem fundo. Olha, já estou vendo o grande erro. Olha o erro, tá vendo? Tem algumas raizinhas escuras. Eu vou lavar e vamos descobrir se é exatamente isso aqui que está deixando a minha planta sem desenvolvimento. A terra dela está bem soltinha, tá vendo? Está soltinha, não tem praga nenhuma, não tem cochonilha aqui. Então o problema está exatamente aqui nas raízes. Vamos ver se tem alguma raiz podre. Vamos lavar. E aí já dá para ver o que tem de errado aqui. Olha, dá para perceber? Tem aqui, ó, algumas raízes finas. Outra raiz aqui, ó, podre. Tá vendo? Raiz podre. Então é isso aqui. Ela não tem nenhuma raiz de alimentação, porque as raízes estão apodrecendo. As raízes mais finas, ó, podre. E ela está sem raiz de alimentação e ainda está com algumas raízes podres. Essas raízes aqui, ó, que tá fazendo ela ter essa aparência opaca, tá vendo? Completamente opaca, a podridão não chegou, a parte do caldex ainda, tá vendo? Somente nessas raízes finas. E o que que eu vou fazer? Eu vou limpar essas raízes, tirar, né, essas raízes que estão podres. Não vou passar nada, porque quando eu deixo 15 dias ali para cicatrizar, se eu não quiser passar cola, não quiser passar canela ou talco, não precisa passar nada. Você só precisa tirar todas as raízes que estão podres. Só precisa tirar as raízes que estão podres e você deixa em um local seco. Primeiro você vai lavar, né? Tirar toda a terra da planta. Depois que você tirar a terra da planta, você vai retirar também as raízes podres, ó. Tá vendo? E ela estava tentando se curar, mas não estava conseguindo. Então, essa aqui é a parte que está podre. Ela vai até lá no fundo, ó. Tá vendo a escuridão? Ó. Raiz que tá podre. Aqui tem outras raízes aqui, fina, podre também. Só cortar. Eu vou aproveitar e fazer uma limpa. Aqui a raiz, ó. Completamente. Isso aqui que não deixava ela desenvolver. Por isso que ela estava com essas folhas opacas. Que praga ela não tem nenhuma. Até porque eu fiz combate às pragas. Eu peguei uma semana aí direto jogando barragem nas rosas do deserto. De 3 em 3 dias. Se alguma tinha praga, já foi eliminada. Não tem. Eu também utilizei aí o enxofre. Por causa dessa época fria, né? Dá muito fungo nas folhas. Mas é isso aí, ó. O que havia de errado nela. Raízes podres. Raiz de alimentação não tem, porque como ela está apodrecendo as raízes finas, então não tem raiz de alimentação. Aqui o que eu vou fazer? Lavar direitinho. Depois que lavar, eu vou deixar ela ali para secar. Vou colocar ela ali num cantinho até ela enxugar. Eu deixo ela até tomar um solzinho. Esse solzinho mais fraco, só para secar a água das raízes, né? Que eu
lavei, não guarda moiada não, porque se você guardar a sua planta moiada, pode acontecer de apodrecer. Aí se você não quiser passar nada, você não passa, mas você não vai replantar essa planta em menos de 8 dias. Então, você pode deixar ela sem passar. Ah, você vai falar, ah, mas vai apodrecer? Não vai não, eu vou te mostrar uma grande que eu cortei. Ela não tinha podridão, mas eu fiz aí uma limpeza de raiz, que ela estava com uma raiz muito esquisita. Tem planta que tem umas raízes muito esquisitas, comprida, feia. Aí eu cortei e eu deixei ela ali na área. E eu vou deixar ela lá umas 2 semanas e só depois eu vou replantar. Essa daqui também eu vou deixar ela umas 2 semanas, porque já que eu vou deixar outra, eu vou deixar essa. Não precisa passar absolutamente nada. Se quiser passar, você passa, mas se não quiser, você não precisa passar nada. Basta deixar em um local seco. Não deixe ela em um local que receba chuva, essas coisas não. Aí você lava direitinho para tirar a terra toda. Tira tudo que tiver estragado nas raízes. E assim, você pode deixar ela em um local até ela escoar. Essa água aqui, que tá molhada, né? Tá pingando. Eu vou deixar ela aqui fora só para ela enxugar a água, tá vendo? Já tirei tudo, não vou passar nada, mas eu deixo ela secar. Quando ela enxugar, eu coloco ela lá na área. Vou mostrar para vocês uma grandinha, né? Aqui, ela tinha uma raiz muito esquisita. Aí eu cortei essa raiz. Já fiz a poda também, ó. Não passei nada. Se você observar, olha, não passei cola, não passei canela, não passei nada. Não precisa. Eu vou deixar ela 2 semanas para ela cicatrizar isso aqui. Isso aqui seca, ó. O próprio vento vai secando. Mas ela tem que ficar em um local assim, coberta. Ela tá aqui na área da minha casa. Já fiz a poda. Tem essa daqui, ó. Essa daqui tá aqui há 40 dias, gente. Olha, eu tirei essa daqui da terra e deixei ela aqui na área. Essa daqui é uma muda de galho. Olha que caldex lindo, ó. Muda de galho. Não murchou. Ela já tem uns 15 dias que tá aqui também. Depois eu vou fazer poda. E essa daqui vai ficar aqui. Eu vou deixar ela para ela cicatrizar. E vou plantar ela daqui 15 dias apenas. Quando ela tiver com isso aqui bem sequinho, ó. Aqui são galhos que eu fiz poda de algumas plantas. Deixei eles aqui, tá murchinho, ó. Tem que enterrar eles na areia. Então é isso aí, gente. Vou deixar minha planta ali para ela secar, né? Secar a água. Depois eu guardar ela lá dentro da área. E aí o dia que eu for replantar ela, eu mostro para vocês a planta quando ela tiver totalmente cicatrizada as raízes.